Traçar a origem da ficção científica é uma tarefa complexa, mas quando falamos sobre cinema é comum considerar Viagem à Lua o precursor do gênero na sétima arte. Ainda que tenhamos alguns filmes em que elementos fantasiosos sejam encontrados na narrativa, nenhum foi tão dedicado a uma jornada épica assumindo tantos princípios da ficção científica como essa. Lançado em 1902, o filme possui apenas 13 minutos e uma premissa bem simples. Ela envolve um grupo de exploradores rumo à Lua e uma cápsula lançada por um canhão, mas ao chegar lá eles se deparam e são capturados pelos habitantes do lugar. Para entender melhor o filme e a sua importância, devemos falar sobre Georges Méliès, a figura responsável por um dos maiores feitos da história do cinema, transformando imagens em movimento em uma expressão artística única. Considerado por muitos como um mágico do cinema, incluo aqui cineastas do calibre de Martin Scorsese, Méliès foi essencial para o avanço do cinema como uma forma de arte, contribuindo com soluções inteligentes para realizar efeitos visuais em uma época onde a edição de películas era um conceito inovador. O uso de transições, sobreposição e a experimentação com técnicas de stop motion também tornaram-se populares por sua conta, além de ser creditado como um dos primeiros, se não for o primeiro, a utilizar storyboards em suas produções. Vale mencionar também que o diretor chegou a se dedicar ao árduo trabalho de colorir cada fotograma à mão, para que o público pudesse ter uma experiência de como o filme seria com um visual mais vibrante. Francês, nascido em 1961, Méliès sempre mostrou interesse pelo teatro e trabalhou por um tempo desenvolvendo espetáculos ilusionistas, mas foi apenas quando ele esteve presente em uma das apresentações cinematográficas dos irmãos Lumière que ele ficou fascinado. Ele se deparou com a invenção do cinematógrafo. Naquele momento, Méliès notou o potencial da descoberta para poder entreter o público, mas os irmãos Lumière se recusaram a vender o seu aparelho porque eles consideraram a sua novidade apenas uma contribuição puramente científica, não artística. E é por isso que é curioso como a dupla é geralmente creditada como a única responsável por inventar o cinema, mas nem sempre o ilusionista francês recebe a atenção merecida. Felizmente, Méliès conseguiu comprar um dos dispositivos nas mãos do eletricista Robert William Paul, e aí ele começou a exibir os seus filmes no teatro Robert Houdin. Mas não demorou muito para ele começar a arriscar e utilizar a tecnologia de maneira revolucionária, tirando a câmera do lugar e escolhendo ângulos que favoreciam a narrativa. Isso fez com que a criação dos Lumière evoluísse graças aos filmes de Méliès, e nenhum deles foi tão impressionante quanto Viagem à Lua. Como eu mencionei anteriormente, a trama do filme é bem simples, mas o impressionante aqui não é o enredo em si, mas a narrativa visual do diretor. Se em 1968 o público já ficou admirado com 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, e também na maneira como tivemos aquela elipse de milênios que serve como transição para a sequência inicial, imagine como foi a reação das pessoas ao ver um enorme projétil sendo lançado de um canhão e atingindo o olho da Lua logo em seguida. Essa imagem não é apenas icônica pelo seu apelo visual, mas pelo magnífico esforço de Méliès em executar a sua obra usando técnicas completamente inovadoras para a época. Não há registros exatos da recepção do público na época, mas o filme foi tão bem aceito que logo foi encomendado por vários lugares interessados em exibir a obra. Mas antes que Méliès pudesse levar o seu filme para a América, vários negativos da película foram roubados e copiados, e até Thomas Edison se envolveu nisso aí, chegando a remover o nome do diretor dos créditos. E assim várias imitações de Viagem à Lua foram surgindo ao longo dos anos, como o caso mais gritante de todos, que foi a versão do segundo Deschamons, que foi basicamente um plágio descarado da obra do Méliès, carregando tomadas idênticas e recriando a sequência do projétil sendo lançado ao espaço. A única diferença mesmo sendo que a Lua agora engolia o projétil. E Chaumont não foi o único, surgiram vários outros exemplos de plágio, e mesmo com essa mancha no currículo ele teve as suas próprias contribuições para a sétima arte, como o excelente Le Voyage sur Jupiter e o processo de colorização desenvolvido em conjunto com a Pathé, uma das maiores companhias de produção cinematográfica do mundo. Mesmo tendo lançado mais de 400 filmes entre 1889 e 1902, Méliès teve dificuldade para se manter relevante em uma indústria cada vez maior. E assim ele abandonou o cinema, com muitos dos seus filmes sendo perdidos, alguns queimados, e o resto só foi restaurado anos depois por estudiosos. Viagem à Lua é uma obra que resistiu ao tempo e fascinou as pessoas, assim como Méliès, um mestre das ilusões, um mago do cinema e visionário essencial para a história da ficção científica.